competências não são habilidades. A BNCC ela traz 10 competências gerais para serem desenvolvidas pelos estudantes. Entre elas, cita-se um documento, por exemplo, utilizar diferentes linguagens, compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação, argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis. Bem, esses verbos, eles te lembram alguma coisa? Olá, eu sou o professor e mestre Leonardo, atual doutorando em educação, e hoje eu vou trazer para vocês algumas concepções do que seriam essas tais competências aí na educação. No século XX, alguns autores, como Benjamin Bloom, que ficou conhecido por meio da taxonomia de Bloom, a Isabel Briggs Myers, conhecida pela tipologia de personalidades Myers-Briggs, comumente chamada pela sigla MBTI, que vocês já devem ter visto na internet algum teste online sobre isso, ou até mesmo o investigador Ralph Tyler, que abordou seus estudos através da avaliação por objetivos, eles trouxeram uma visão comportamentalista do que seriam as competências na área da educação, que na época elas respondiam às demandas que se tinham, como, por exemplo, as demandas relacionadas ao mercado de trabalho, principalmente industrial. Na taxonomia de Bloom, por exemplo, a aprendizagem ela é focada em ações ou habilidades que são descritas por verbos. E esses verbos eles possuem uma complexidade linear de desenvolvimento. Então, ele se inicia, por exemplo, por ações mais simples, como memorizar, e vão aumentando o nível de complexidade, como, por exemplo, compreender, aplicar, utilizar, descrever, argumentar, verificar, analisar, e assim sucessivamente até chegar em ações como, por exemplo, construir e criar, que já são ações mais complexas. Essas competências, elas apresentam algumas características em comum. Então vamos ver quais são as 3 características das competências comportamentalistas. Primeira característica, a fragmentação das atividades mais complexas em microtarefas mais simples, que podem ser treinadas separadamente. Então, por exemplo, eu posso treinar com o estudante a tarefa de memorizar separadamente da tarefa de analisar, por exemplo. Segunda característica, essas microtarefas elas são lineares, ou seja, a sua complexidade ela vai aumentando aos poucos. E também elas não precisam de um contexto para serem realizadas, então eu posso desenvolver separadamente e sem um contexto geral envolvido na tarefa. Portanto, eu posso, por exemplo, desenvolver primeiramente a ação de memorizar do estudante, em seguida entender, na sequência compreender e assim sucessivamente, tornando as microtarefas cada vez um pouco mais complexas. A terceira característica é a crença de que a gente precisa necessariamente desenvolver essas microtarefas primeiro para conseguir chegar depois em tarefas mais complexas. Ou seja, o meu estudante precisa primeiro conseguir memorizar o conteúdo, por exemplo, para mais para frente aplicá-lo em alguma situação no cotidiano e ainda mais para frente realizar uma ação ainda mais complexa relacionada à criação, por exemplo. Porém, no século XXI, alguns pesquisadores, como por exemplo Ángel Gomes, autor deste livro aqui, ele defende que as competências eles são sistemas complexos e individuais de compreensão e atuação para resolver aí problemas complexos da humanidade. Ou seja, são combinações de habilidades, de emoções, de conhecimentos, de valores e também de atitudes que orientam as ações dos indivíduos em suas interações com os cenários que estão envolvidos, seja ele no seu contexto pessoal, social e também profissional. Mas então, quais seriam as competências, segundo esse autor, para o século XXI? Vou listar aqui quais são as 3 competências básicas. Bem, primeiro, a capacidade de utilizar e comunicar de maneira disciplinada, crítica e criativa o conhecimento que a humanidade foi construindo até os tempos de hoje. Segunda, a capacidade para viver democraticamente em grupos humanos cada vez mais heterogêneos. E a terceira competência básica do século XXI seria a capacidade de viver e atuar autonomamente e construir o próprio projeto de vida. Percebam que, nesse caso, não existe uma hierarquia de ações a serem realizadas e que vão se tornando cada vez mais e mais e mais complexas. Então, ter a capacidade de viver democraticamente, por exemplo,
não é uma ação que vai ser derivada de outras pequenas microtarefas. Então, o estudante ele não aprende primeiro a memorizar regras de convivência, depois a compreender estas regras, em seguida aplicar essas regras de convivência junto com os outros estudantes, para então futuramente conseguir, por exemplo, criar novas regras de convivência. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, nesse caso, o viver democraticamente, por exemplo, é uma competência complexa e que se desenvolve ao longo de todo o processo de aprendizagem. Além de que esse desenvolvimento ele ocorre de forma diferente para cada estudante. Se você gostou desse vídeo, fala para mim, comenta aqui embaixo. Quem sabe eu faça mais vídeos futuramente falando sobre educação. Se eu ver que mais pessoas estão ficando interessadas em assistir vídeos curtos como esse, talvez eu grave mais vídeos sobre esse tema futuramente, beleza? É isso, muito obrigado por assistir. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo no vídeo antes de fechar. Um grande abraço do professor Leonardo e até mais. Bye, bye!